Quero cumprimentar a todos por esse dia e pela grande alegria e pelo grande milagre que Deus fez na vida do irmão Tezinho, o meu pai. Meu coração se alegra, se regozija. Creio que os irmãos, não só os irmãos da igreja, mas os irmãos que estão em Guiratinga, os que estão em Comodoro, Pontes Lacerda, Cuiabá e em todos os lugares, estão regozijantes e alegres por esse milagre que aconteceu na vida do meu pai Tezinho. Eu quero ler um versículo na Bíblia que diz muito a respeito da vida dele, que fica no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Lerei apenas do 1 até o versículo 4, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E hoje nós estamos saltando de alegria. Que alegria é essa? É que nós contemplamos a reconciliação, o retorno do meu pai no dia 30 de julho desse ano de 2011, um ano após a morte da nossa querida mãe, da sua esposa Almelinda. E aqui está a vida do meu pai, um senhor de 81 anos de idade, que restabeleceu a comunhão com Deus. É quando afastou ali da Igreja Presbiteriana do Brasil, logo após o seu batismo e posterior com o casamento da sua esposa Almelinda. Eu quero dizer a todos que nos últimos 45 anos Deus tornou-se o inimigo do meu pai. Deus tornou-se para o meu pai como uma pessoa carrasca. E eu gostaria de ouvir da voz dele, da boca dele, um testemunho, principalmente nessa data de hoje, onde ele participou da primeira Santa Ceia do Senhor, a primeira Santa Ceia, a ceia, a grande vitória. Eu quero convidar aqui o irmão Tezinho para que ele possa testemunhar das coisas que Deus tem feito na vida dele. Por favor, irmão Atílio agora. Pesados amigos e irmãos, eu estou aqui hoje para dar um testemunho de vida que eu sei tomar muito tempo dos senhores, para abreviar mais. Eu vou contar uma pequena história. Minha história é que eu estava distante da igreja, que eu fui muito tempo na igreja presbiteriana de Guiratinga. Mas aconteceu algo na minha vida que me fez mudar, e me fez mudar completamente, que eu distanciei de Deus até o pior, até a palavra que eu falo. O senhor abandonou a Deus, desprezou a Deus. Por que motivos? Que me distanciou de Deus por achar que Deus é injusto, foi injusto comigo, e é injusto com um parente meu, etc. Mas eu vou falar principalmente de mim.
É injusto. Eu vou contar uma pequena história. Eu tinha uma irmãzinha que ela nasceu e pegou aquele um mal de infecção do intestino, né? E minha mãe, doente na cama, me deu a menina para me segurar. Aí eu peguei a menina doente, e gemendo, torcendo de tanta dor. E eu pedi a Deus que livrasse minha irmã daquele sofrimento, que ela torcia de dor por todo lado, e eu senti que falei quase chorando. E a menina, infelizmente, a minha irmãzinha, seria caçula, ela morreu no meu braço. Aí aconteceu, meus irmãos, que eu fiquei revoltado contra Deus e contra a religião. Foi a religião, a gente pede, diz que Deus é misericordioso, que ele é fiel, mas no entanto ele foi mal comigo. Não foi fiel comigo, ele não teve nada de misericórdia, ele me prejudicou demais, levando a irmãzinha que não tinha nada a ver com que ela não tinha nenhum pecado, porque nem se falar ela não falava, nem pensar ela não pensava, porque ela era uma criança de 7 meses. Aí eu fiquei, essa revolta continua. Eu sempre pensava, eu falei com meus filhos, o Elton e o Amarildo, eles sabem disso. E inclusive também com meu irmão, o Naziro, que ele falava, pregava, ele tinha muita intenção de pregar a Bíblia, né? Ele vinha falar, pegar a Bíblia para mim. Eu falei, eu não sou espiritualista, não. Eu não acredito de tudo que a Bíblia fala. Aí, e depois veio outro para completar, veio outro problema, a da minha mulher, a Verina, que ela adoeceu, mas ela era diferente de mim, porque eu não acreditava em nada de espírito, eu não acreditava em Deus, mas ela acreditava em ter Deus no coração. É tanto que ela sofria, que nós falamos, uma vez eu sentado na cama, falei, minha filha, eu admiro você pela sua atitude, pela sua força de sofrer tanto e saber, porque ela sabia que os médicos iam falar para ela que se ela tentasse fazer a operação, podia dar, a operação era de risco, né? Então ela tinha ela sabia o que ia acontecer. E no entanto, com o avanço do remédio da doença, a doença ia avançando aos poucos, sabe? O médico falou que era, eu esqueci o nome da doença lá, que estava avançando. Aí estava andando para Cuiabá. Aí o pastor da igreja, um ótimo pastor da igreja, lá de Iratinga, que eu esqueci o nome, como é o nome dela? Antônio. Não me lembro o nome. Pois é, ele ia, e os presbíteros iam lá em casa, orando por ela, né? Pedindo a Deus misericórdia por ela. Várias vezes eles fizeram isso. E tinha outros pastores, os membros da igreja, Assembleia de Deus, aqui de Campo Grande, os membros da igreja presbiteriana de Guiratinga, tudo orando por ela, porque os alunos dela. Aí, todo mundo pedindo misericórdia, né, pela vida dela.